Estou junto à bilheteira daquela que é hoje um dos monumentos mais visitados no nosso país. Eu diria mesmo um surpreendente monumento, se pensarmos que estamos a falar, afinal, de uma livraria. Isso mesmo, de uma livraria. Não é uma livraria qualquer. Afinal, serão muito poucas, se é que existem mais, livrarias onde, no mundo, se paga para entrar. Mas é isso que acontece aqui. Porque, de facto, esta é uma livraria excepcional. Aquela que tem vindo a ser considerada como uma das mais belas, se não mesmo a mais bela livraria do mundo. A Livraria Lelo. Estamos na Rua das Carmelitas, no Porto. E esta livraria foi inaugurada há 110 anos atrás, em 1906. Mas a sua história, a sua origem, começa umas décadas antes, não muito distante daqui, na Rua dos Clérigos. E cá estamos nós, na emblemática Rua dos Clérigos. E foi aqui, com efeito, que há já quase 150 anos nasceu a livraria dos irmãos Lelo, a livraria Chartrand. Livraria Chartrand, sim, porque com efeito a origem desta famosa livraria remonta a esse ano de 1869, quando um cidadão de origem francófona, Ernesto Chartrand, cria aqui, na Rua dos Clérigos, a sua empresa, a sua livraria, que ficará com o seu nome, daí Livraria Chartrand. É um homem com uma enorme vocação e sensibilidade cultural. E a sua livraria será não só um espaço de comercialização de livros, mas, e acima de tudo, uma editora. Chartrand vai se preocupar muito com a edição de livros e acabará por editar, publicar nomes conceituados. Alguns se tornarão bem célebres, como é o caso de Camilo Castelo Branco. Aliás, ainda hoje a livraria Lelo e Irmão, nos seus arquivos, possui uma série de correspondência trocada entre Ernesto Chartrand e o Camilo, que se vai queixando de um modo amargurado ao seu editor da cegueira que o está a tomar e que, como bem sabemos, o acabará por levar ao suicídio. Mas se é verdade que a livraria nasce aqui em 1869, também não deixa de ser verdade que Chartrand acabará por falecer de um modo muito precoce, aos 45 anos. Entretanto, a sua livraria é adquirida por outras sociedades. Mas onde é que entram aqui, afinal, os Lelo? Bom, 12 anos depois de Ernesto Chartrand criar aqui, na Rua dos Clérigos, a sua livraria, um Lelo, José Lelo, cria também ele a sua livraria, numa rua muito próxima, a Rua do Almada. E já nos encontramos nessa outra rua histórica da cidade, a Rua do Almada, que evoca essa personalidade, o governador João de Almada, responsável no século XVIII pela modernização da cidade. Uma rua que no século XX ficará muito associada à grande concentração de casa de ferragens. Mas nos finais do século XIX, em 1881, foi exatamente esta rua que José Pinto de Sousa Lelo escolhe para aqui criar a sua casa de comercialização e edição de livros. José Lelo, que pouco depois ficará associado ao seu irmão nesse negócio e surge assim Lelo e Irmão. Ora,
Esta livraria aqui na Rua do Almada vai tendo bastante sucesso e em 1894 Lelo e irmão vão dar um passo muito importante no crescimento da sua empresa. Vão adquirir a livraria Chadron. É a partir daqui que nós assistimos a esta junção destes dois grandes projetos de livrarias e de editoras na cidade do Porto. Aos Lelo interessa-lhes ter a livraria Chadron não pela parte comercial, mas exatamente pela grande carteira de escritores que editavam na Chadron. E a verdade é que o negócio dos Lelo vai prosperar, de tal forma que poucos anos depois o seu espaço comercial aqui na Rua do Almada é já muito exíguo. Eles começam a sonhar com uma grande livraria, uma livraria marcante. E onde a construir? Bom, não muito longe daqui, num local que estava a assistir, nessa altura, a uma profunda transformação urbanística na cidade. Vamos até lá. Acima da Rua do Almada e da Rua da Fábrica e entre a Rua das Carmelitas e a Praça Guilherme Gomes Fernandes, que durante muito tempo foi designado, ainda o é, pelas pessoas mais antigas da cidade, como a Praça Santa Teresa, durante muito tempo desenvolveu-se um convento, um dos mais importantes conventos femininos da cidade do Porto, o Convento das Carmelitas, e daí o nome da Rua das Carmelitas. Ora, em 1834, na sequência da Guerra Civil entre liberais e absolutistas e da vitória dos primeiros, dá-se a extinção das ordens religiosas. Mosteiros e conventos são fechados, nacionalizados e depois vendidos em asta pública. Uns, outros entram no domínio público. Foi o que aconteceu com o Convento das Carmelitas, que acabará por ser demolido. E já nas últimas décadas do século XIX, essa área da cidade vai ser objeto de uma intervenção urbana, cuidada, qualificada. Surge então uma série de arruamentos, onde vão surgir edifícios de cuidado arquitetónico. Aqui vão-se localizar as mais importantes casas comerciais da cidade. A elite portuense parte-se a frequentar este local. Por exemplo, o famoso Clube Portuense da elite da cidade vai-se sediar nesta área. Ora, este aspecto chique, qualificado, dá origem, de resto, a designações como a desta rua nos encontramos, a Galeria de Paris. Isso diz-nos bem desse ambiente social, também comercial, desta nova área da cidade do Porto. E foi nesta área que os Lelo irmão escolheram para construir a sua nova livraria. Foi, pois, nesta área moderna da cidade, mais precisamente na Rua das Carmelitas, que a 13 de janeiro de 1906, os Lelo irmão vão inaugurar a sua nova livraria. Um edifício surpreendente para a cidade e para o país. Afinal, não se tratava de um mero espaço de venda de livros. Era uma verdadeira catedral. Um espaço revivalista, neogótico, com os seus arcos quebrados, os seus rendilhados, a entrada de luz, lembrando as catedrais do gótico. Mas, apesar de revivalista, é também um espaço de modernidade. Não deixa de ter apontamentos de arte nova, que vinham então marcando, do ponto de vista artístico, o panorama europeu, mas também de uma enorme modernidade na utilização de novos materiais, porque muito do que vemos ali é feito em betão, o que se torna, de facto, um dos edifícios pioneiros na utilização desses materiais no nosso país. E há aqui que salientar um nome injustamente esquecido, o de Xavier Esteves, o engenheiro responsável pelo projeto.
Esta catedral dos livros, esta catedral do conhecimento, da arte e da ciência, e são exatamente a arte e a ciência que nos aparecem representados sobre estas figuras femininas na fachada do edifício. Bom, esta catedral, apesar de surpreendente pela exuberância decorativa no seu exterior e no seu interior, apesar de surpreendente pela modernidade, pelos materiais utilizados na sua construção, bom, ela, no entanto, não deixa de se integrar um contexto mais geral, nomeadamente do ponto de vista artístico e também do contexto muito próprio, social e político do Porto dos finais do século XIX e daqueles inícios do século XX. Comecemos pela questão artística. Estes revivalismos fazem, afinal, muito parte, vinham marcando as últimas décadas do século XIX entre nós, em torno do romantismo, onde era muito habitual este apego ao querer imitar antigos estilos do passado. Daí o fazer reviver os revivalismos. E entre nós, muito particularmente, o neo-manuelino e o neogótico, como é o caso aqui da livraria Lelo e Irmão. Aliás, costuma-se dizer que nunca se construiu tanto gótico, isto é, neogótico, como no século XIX. Afinal, era uma forma das novas elites sociais, nomeadamente da burguesia, de alguma forma se procurar nobilitar, afirmando o seu poder económico e agora também político, enfim, mandando construir casas, edifícios, no estilo que tinha, afinal, marcado na Idade Média o poder da nobreza, nomeadamente do gótico. Ora, é também este poder da burguesia, desta elite burguesa, que nós temos que compreender no aparecimento desta Catedral dos Livros no Porto. Porque, afinal, ela é, de alguma forma, também um corolário do peso, da importância política, social e económica que a burguesia do Porto tinha tido durante todo o século XIX e ainda nestes inícios do século XX. Menos de 5 anos depois da inauguração da livraria Chatron dos irmãos Lelo, entra em funcionamento, a escassas dezenas de metros da livraria, a Universidade do Porto, criado pelo recém-implantado regime republicano em 1911. Mas a Universidade do Porto é também um corolário das preocupações culturais e fundamentalmente em torno do ensino e da formação que a elite da cidade, a burguesia, vinha demonstrando há já bastante tempo. Aliás, a Universidade do Porto é a herdeira da Academia Politécnica e de outras estruturas de ensino, nomeadamente técnico, que podemos fazer remontar pelo menos ao século XVIII na cidade. E tem a ver com essa preocupação da burguesia da cidade na formação, na capacidade de responder às suas necessidades. Uma burguesia irrequieta, preocupada com a modernização. E por isso não admira também que esta elite da cidade do Porto vá marcar o panorama político do nosso país durante todo o século XIX. Afinal, onde teve origem a Revolução Liberal de 1820? Aqui, na cidade do Porto. E depois, quando novamente temos implantado no nosso país um regime absolutista com Dom Miguel, qual é a cidade que vai resistir e marcar a definitiva implantação do regime liberal no país? O Porto, o famoso Cerco do Porto entre 1832 e 1833. E depois, quando as prometidas reformas do regime liberal não mais aparecem, é um homem do Porto, Passos Manuel e o setembrismo que vão impor essas reformas. Mais tarde, ainda insatisfeita com o rumo dos acontecimentos, é a burguesia do Porto, que na sequência de uma revolta popular, a Maria da Fonte, vai desenvolver a patuleia, essa revolta que tenta impor a Lisboa as reformas e o avançar com a industrialização, com a necessidade dos transportes, as comunicações que tardavam no nosso país. Algo que finalmente se vai desenvolver com a regeneração, onde o Porto volta a ter um papel importante.
e até o todo poderoso Fontes Pereira de Melo acabará por cair na sequência da famosa revolta da Janeirinha, que tem origem no Porto. Aliás, o antigo e famoso Jornal da Cidade, o 1º de Janeiro, tem exatamente a ver com essa revolta, a Janeirinha, que teve lugar num dia 1 de janeiro. Não é preciso dizer onde é que houve a primeira tentativa de implantação do regime republicano no nosso país. No Porto, uma vez mais, a burguesia do Porto insatisfeita, a mesma que vai eleger para as Cortes os primeiros deputados republicanos do nosso país. Tudo isto ao longo do século XIX. E percebemos, de facto, como esta elite do Porto, esta burguesia do Porto, está muito empenhada na modernização do país. E não admira por isso que sejam nomes grandes da cultura, da ciência, da técnica, mas também das artes e da política, que estejam presentes em 1906 na inauguração da Livraria Lelo. Nomes como Aurélio Paz dos Reis, como o caso de Bento Carqueja, um nome de homem como Guerra Junqueiro, José Leite de Vasconcelos, nomes incontornáveis no panorama cultural, mas também político do nosso país. Nomes de republicanos que estão aqui presentes na inauguração desta livraria, desta Catedral do Conhecimento. E se o visitante fica surpreendido com a fachada revivalista, mas também com esses apontamentos de arte nova, bom, quando entra na Lelo, a surpresa é total. Os motivos decorativos são, de facto, belíssimos e surpreendentes. Motivos decorativos em madeira, mas socorrendo-se, uma vez mais, desses materiais na época completamente modernos, como era o caso do botão. Por exemplo, aquele que é um dos espaços mais emblemáticos da livraria, a sua belíssima escadaria, ao contrário do que muita gente pensa, não é em madeira, mas sim em betão, algo verdadeiramente novo na época. Ou, por exemplo, este aspecto curioso. Ainda hoje podemos observar os carris por onde durante muito e muito tempo circulavam os livros dentro da livraria. Uma livraria que, devido a toda esta belíssima decoração, se tornou numa referência internacional. Órgãos de comunicação social bem conhecidos como Times ou The Guardian classificaram a livraria como uma das mais belas livrarias do mundo. E mais recentemente a cadeia de televisão CNN considerou-a mesmo a mais bela livraria. Isso faz com que gente de todo lado venha até à Livraria Lelo. Hoje em dia também muitas outras pessoas vêm cá por um outro motivo, por causa de Harry Potter. Sim, J.K. Rowling, autora de Harry Potter, viveu durante vários anos no Porto. Foi aqui professora de inglês. Aqui começou a escrever Harry Potter. E alguns estudiosos, ela nunca o revelou, mas defendem que a cidade de Porto está muito presente como motivo inspirador da obra da escritora e que esta livraria, de algum modo, a poderá ter influenciado quando descreve a famosa biblioteca da Universidade dos Feiticeiros. Bom, mas estamos de facto perante uma catedral. Uma catedral, como todas as catedrais, é inundada de luz, a luz da sabedoria, do iluminismo. Uma luz que aqui nos chega através de um vitral.
Um vitral que nos é dominado pela divisa da livraria Lelo. Decus in labore. A dignidade está no trabalho. É um gigantesco vitral com mais de 8 metros de comprimento, constituído por muitos e pequenos vidros, mais de 1 milhar. Bom, um vitral que se encontrava bastante deteriorado. Desde 1906 vinha ganhando uma enorme folga. Alguns dos vidros tinham-se já perdido e por isso, muito recentemente, foi objeto de uma profunda intervenção de restauro, de limpeza, mas também de restauro. Se bem que os vidros em falta e substituídos representam menos de 1% da superfície deste vitral, que agora limpo inunda de luz a livraria, a mesma luz de 1906. Mas havia imenso pó, não só por cima, mas também, curiosamente, por debaixo do vitral. Pó acumulado pela poluição da cidade ao longo de mais de um século. E nem sequer nos podemos esquecer que durante muito tempo era possível fumar dentro da livraria. Bom, mas esta nova luz que inunda a livraria é apenas uma parte de um conjunto de restauros a que a livraria foi sujeita muito recentemente. E as descobertas e intervenções mais surpreendentes foram as da fachada. São milhares de pessoas que diariamente entram e utilizam, desfrutam deste espaço verdadeiramente excepcional que é a livraria Lelo. Claro que tal acaba por ter um impacto na conservação do imóvel e por isso, recentemente, a livraria tem sido objeto de um conjunto de intervenções de restauro. Algumas já decorreram, como foi o caso da intervenção que podemos contemplar no vitral, outras estão anunciadas para breve. Mas estas intervenções não só permitem restaurar o edifício, mas devolver-lhe o seu aspecto original e, por vezes, de uma forma surpreendente. Foi o que aconteceu com a fachada. Porque é verdade que os documentos datados da sua inauguração, em 1906, nos falavam de uma fachada de cores vivas. Fotografias da época, embora a preto e branco, mas com grandes tonalidades de cinzento, faziam também com que parecesse que a fachada tinha muito mais cores. Mas afinal, onde é que elas estavam? Pois bem, não foi só o vitral que ao longo destes 110 anos foi acumulando pó. Também a fachada foi acumulando sucessivas camadas de pintura. Pelo menos 6 vezes a fachada foi pintada com mais do que uma de mão. O restauro, também com base em análises químicas, permitiu perceber que pelo menos 12 camadas de tinta ocultavam a fachada original. E por isso todos nós conhecíamos a fachada com aquele aspecto bege, apenas com um ou outro traço a negro e alguns avermelhados. E afinal, retiradas essas camadas, restaurada a fachada do original, aparecem-nos estes verdes, amarelos, vermelhos, estas belíssimas figuras femininas pintadas por José Billman. Enfim, é apenas uma das muitas surpresas que estas intervenções de restauro nos reservam em todos os monumentos e também aqui na Lelo. E haverá mais, mas isso serão já outros factos, também outras lendas, futuros caminhos da história.